E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu voltei, como prometido, para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. Então, semana passada a gente falou sobre o quê? Sobre o semeador. Se você não viu, você tá errado, você tem que ir ver. Vai lá, vê o vídeo e presta atenção que tem muita coisa legal. E fica ligado, ativa as notificações para você não perder os vídeos. Toda quinta-feira a gente tá aqui falando sobre as parábolas de Jesus. Vamos estudar a Bíblia comigo? Fechou? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Parábola que está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mais uma vez, Jesus, em meio àquela multidão inteira, começa a falar por meio de parábolas, por meio de coisas que eles conheciam. Provavelmente todas aquelas pessoas que estavam ali deveriam conhecer, pelo menos minimamente, o que significava o trigo, o que significava o joio, porque era o que eles viviam. E Jesus começa falando sobre um homem que plantou boa semente em todo o campo. Em todo o campo ele escolheu as melhores sementes para plantar naquele lugar. E acontece que depois de dormir, veio um inimigo e plantou juntamente com aquelas boas sementes, sementes ruins. E essa semente era o joio. E a palavra de Deus fala que ela só foi aparecer quando ela cresceu juntamente com o trigo. E aqueles servos assustados foram perguntar ao seu senhor por que ele tinha plantado boas sementes e tinham aparecido joio junto com aquelas boas sementes. O seu senhor falou que o inimigo havia feito aquilo. E eles prontamente perguntaram: o senhor quer que eu arranque, quer que eu jogue fora? Eu vou lá e tiro. E ele falou que não. Mas Ivan, não quer que tudo isso quer dizer, porque eu entendi do joio, entendi do trigo, entendi que o joio não é uma coisa boa, que foi plantada pelo inimigo. Mas qual é a moral da história? Porque tem que ter uma moral da história, né? Senão não seria uma parábola. Mas tem uma moral da história sim, e nós vamos ver lá em Mateus 13:36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. A semente representa as pessoas que se converteram pela fé na palavra de Deus. O campo é o mundo. E Cristo, que é o Filho do Homem que está semeando as boas sementes, é aquele que está semeando os cristãos verdadeiros por toda parte do mundo para que deem fruto. E algo muito interessante que eu anotei no meu caderno, que eu acho que também você deve ter notado, é que no versículo 24 fala que o inimigo saiu para semear a semente dele quando o povo estava dormindo, quando os servos e o Senhor estavam dormindo. E isso quer dizer o que para nós? Isso acontece nos dias de hoje porque muitos de nós, crentes, estão cochilando em seus lugares, no nosso chamado, no nosso ide. Enquanto isso, o diabo está trabalhando a todo vapor, semeando as sementes dele. E quando os servos perguntaram ao seu senhor se deveria tirar, se deveria arrancar aquele trigo, e o Senhor disse que não, eu acredito que isso também faz muito parte do nosso papel, porque o nosso papel não é
tirar os falsos crentes, tirar os falsos cristãos que estão no nosso meio. Mas o nosso papel é implantar novos crentes verdadeiros, é levar a palavra do Senhor para o máximo de pessoas possíveis para que elas possam dar frutos para o Senhor. A parábola nos dá a entender que o joio e o trigo, elas são muito parecidas. Se você for pesquisar aí no Google da vida, você vai ver que realmente o trigo é super semelhante ao joio. Visivelmente eles crescem muito parecidos. Vai lá, dá uma olhada numa foto, num vídeo e você vai ver que aparentemente não dá para você distinguir qual é qual. Então por isso que você tem que ter cuidado para saber quem são os verdadeiros ou não. E pesquisando aqui sobre esse assunto, estudando um pouco mais, eu vi na possibilidade gigantesca de sermões, de pregações sobre esse assunto. Olha só, eu separei algo muito legal para falar para vocês, que eu achei, e eu vou deixar o site aqui embaixo, eu não tenho certeza, não lembro bem, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que é a distinção, como distinguir um trigo de um joio. O trigo, quando ele vai crescendo, quando ele vai se formando, cada vez mais ele vai pendendo para o céu, ele vai apontando para o céu. Enquanto o joio, quanto mais cresce, ele vai se desfigurando. Ele vai se esparramando e vai perdendo tanto a forma e a aparência inicial. A raiz do trigo cresce para baixo, mas com pouca profundidade, facilitando a sua colheita. O joio, por sua vez, se alastra sorrateiro e isso dificulta ainda mais a sua retirada. Quando vem os frutos, o trigo ele já explode de dentro para fora em belos cachos de sementes, formando um pendão. O joio produz umas bolas enrugadas que caem antes mesmo de amadurecer. Essas são as curiosidades que eu achei muito legal de trazer para vocês. Nós, como cristãos, nós devemos ter uma vida completamente com propósito, com frutos expostos. Nossa vida deve dar frutos. Somente quando o fruto se revela é que sabe quem é quem. Quem é joio, quem é trigo. Quais são os frutos que nós estamos dando? Quais os frutos que estão aparecendo em nós? Lembre-se, a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Esse é o nosso estudo de hoje, espero muito que você tenha gostado, que você tenha sido edificado, que tenha aumentado ou acrescentado um pouco mais o seu conhecimento da palavra do Senhor. E nos vemos na próxima quinta-feira com mais uma parábola aqui de Jesus, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, Deus te abençoe.